assistem aqui a essa nossa atividade acadêmica, mais uma vez, sob o patrocínio da Uniregistral, sob a reitoria do desembargador José Renato Nalini, e igualmente da ARISP, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, presidida pelo Dr. Francisco Raimundo. A ambos apresento os meus cumprimentos. E destaco que o objetivo desta nossa conversa aqui é eminentemente acadêmico. Trata-se, na verdade, de considerar o status questiones possível, como veremos, relativo à repercussão geral no recurso extraordinário 842.846, oriundo do Estado de Santa Catarina, que se encontra em pauta para julgamento no Supremo Tribunal Federal. E o que se discute, nós veremos isso mais adiante, mas o que se discute basicamente é o tema da responsabilidade civil dos registradores e notários, particularmente no que diz respeito à responsabilização do Estado, mas com eventuais possíveis reflexos, até mesmo relativos ao estatuto dos registradores e dos notários. Daí o interesse marcante que parece advir desta decisão que se aguarda do Supremo Tribunal Federal. Bom, como vamos ver o status questiones, e eu procurarei aqui ser o mais abrangente possível nesta referência, começamos por relatar muito rapidamente aquilo que está posto no acórdão relativo à admissão desse recurso extraordinário, 842 e 846, dentro do regime da repercussão geral. O acórdão data de 2014, o que é de algum relevo, porque é de 31 de outubro de 2014, uma vez que a essa altura, outubro de 2014, vigorava ainda o artigo 22 da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, na sua redação original. Depois disso, esse artigo sofreu duas alterações. Uma em 2015, com a Lei 13.137, e a segunda com a Lei 13.286 de 2016, que está em vigor. Parece que essas alterações não necessariamente influam no julgamento de mérito desse recurso extraordinário. Nós vamos ver de que se trata. O voto condutor do acórdão no plenário virtual para o reconhecimento, assinação da repercussão geral, deixa claro que o que se trata de definir, passo a ler isto, à luz dos artigos 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e 236 da mesma Constituição, é qual o tipo de responsabilidade civil que rege a atuação dos tabeliães e notários, se objetiva ou subjetiva. É assim que consta, tabeliães e notários. Além de saber se o Estado-membro aos quais esses agentes se acham vinculados deve responder em caráter primário, solidário ou subsidiário em relação aos delegatários. Muito bem. Então veja que a discussão que vai, enfim, rematar na definição do caráter primário, solidário ou subsidiário do Estado em relação à responsabilidade dos notários e registradores, passa inicialmente por uma premissa de definição de qual o tipo de responsabilidade civil rege a atuação desses registradores e notários. Se objetiva, se subjetiva. Pois bem, há um voto deconvergente a este voto proferido na condição de relator, que diz de outro modo, que deve se definir sob o ângulo do artigo 37, parágrafo 6º do Código Político, aspas, o âmbito subjetivo da responsabilidade. Prossegue o voto. Na situação concreta, há serviço de registro implementado a partir do disposto no artigo 236 da Carta da República e da Lei 8.935 de 1994. E aí se conclui.
cumpre esclarecer a extensão da responsabilidade do Estado, ou seja, se é direta, com o direito de regresso, ou se responde unicamente no caso de insuficiência econômico-financeira do delegatário do serviço. Muito bem. Notem que é uma omissão, ou lacuna, propositada, muito possivelmente, na indicação dessa premissa no voto convergente, no voto deconvergente, porque está indicado no voto de relatoria que se discutiria o tipo de responsabilidade civil que rege a situação dos registradores e notários. Pois muito bem. O problema inicial que se deve ver é que, e é um problema de certo modo fático ou político, é o de que na presidência anterior da República era proposta do Ministério da Justiça, tal se fez, aliás, de maneira pública, a da aplicação do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 à situação dos registradores e notários, o que implicaria, a meu ver, de duas uma, ou que se considerasse o serviço de registro, o serviço de notas, ou seja, a atividade de registro, a atividade de notas, como próprias de pessoas jurídicas, ou, se isso não fosse possível, considerar aplicável analogicamente o parágrafo 6º do artigo 37 à situação dos notários e registradores. Esse parágrafo 6º diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, notem, pessoas jurídicas, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, na condição de agente, portanto, propter officium, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Bom, a primeira questão que se deve aqui considerar é exatamente esta do tipo de... que é justamente a premissa que está posta para a definição no voto do relator, do tipo de responsabilidade civil que rege a atuação dos registradores e notários. A matéria vem prevista, como todos sabem, no artigo 236 do Código Político de 1988. Um dispositivo, como é fácil notar, extremamente ambíguo no seu caput, porque deixa estabelecer o exercício das atividades notariais e registrais em gestão privada, mas por delegação do poder público, sem esclarecer que o que se delega, na verdade, é apenas a potestade da fé pública. Mas, em todo caso, o que mais interessa aqui não é tanto discutir esta anfibologia do caput do artigo 236, mas exatamente o que dispõe o seu parágrafo 1º, ao dizer que lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos. Ele definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Nós sabemos que, a despeito dessa disposição, a fiscalização dos atos pelo Poder Judiciário nem sempre tem encontrado barreira na Lei 8.935. De fato, muitas vezes não tem. Um exemplo que se tem encontrado bastante é que a responsabilidade da gestão administrativa das atividades registrais e notariais é, na forma do artigo 20 da Lei 8.935, de exclusiva responsabilidade do registrador e do notário. E com que, é claro, em determinadas situações, para que tomar um exemplo, não se poderia impedir o planejamento tributário, planejamento fiscal por parte dos registradores e notários. E se esse planejamento leva à elisão fiscal, não se vê por que o Poder Judiciário deveria fiscalizar e importar-se com isso, e até mesmo considerar isto fraudatório, quando o próprio fisco e a legislação admitem a elisão, claramente distinta da sonegação ou evasão fiscal. Eu dizia há pouco tempo, numa dessas palestras, que não entendia por que, suposto sempre que o ato corresponda à fidedignidade dos fatos ocorridos,
porque um determinado registrador ou notário não poderia locar uma sala maior ou menor, ou um maior ou menor espaço, se isso corresponde à realidade, só porque o poder fiscalizante, poder fiscalizador, poder judiciário, entende diversamente que poderia ser um espaço menor, ou porque poderia pagar um preço menor, etc. Ou seja, de fato tem ocorrido esse, a meu ver, um pouco incontido ânimo de fiscalização em atividades que a lei diz serem de responsabilidade administrativa e de gestão exclusiva do registrador ou notário nos termos do artigo 20. Ora, esse é um fato. Gostemos ou não, é um fato que aí está e que tem ocorrido várias vezes. E por isso, nesta mesma linha, nós não podemos pura e simplesmente entender que a circunstância de a Constituição prever, no parágrafo 1º do artigo 236, que lei regulará as atividades, e que essa lei já haja, como sabemos da Lei 8.935, que isto seja o quanto baste para evitar que se empreste à atividade registral e notarial a ideia de que os notários e registradores estariam submetidos também, por analogia ou por uma extensão do conceito de pessoa jurídica, ao disposto no parágrafo 6º do artigo 236. O que levaria, sem dúvida, a repercutir no estatuto do registrador e do notário, estatuto jurídico. É sabido que a Lei 8.935, na sua redação originária, comportava, isto é certo, comportava uma possibilidade textualística de compreender-se quer, tal como alguns entenderam e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça especialmente se firmou, de que ali se estava a indicar uma responsabilidade civil objetiva, isto é, independente de culpa ou de dolo, de culpa lato sensu. Mas também era de todo admissível a interpretação ou compreensão do texto, que diferentemente se estabeleceu entre alguns doutrinadores, foi a maioria dos doutrinadores, mas que não teve o apoio da maior parte da jurisprudência pretoriana. Entre esses doutrinadores, indiquemos por todos o nome de Rui Stocco, talvez a maior autoridade, possivelmente a maior autoridade brasileira em matéria de registros de responsabilidade civil. Mas muito bem, exatamente para extirpar esta dúvida que havia na norma originária, se a responsabilidade civil era objetiva ou subjetiva, estabeleceu-se com a Lei 13.286 de 2016 a indicação expressa de que se trata de uma responsabilidade de caráter subjetivo, ou seja, dependente de culpa ou dolo. Diz de fato o artigo 22 com a nova redação. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo, pessoalmente pelos substitutos que designarem e escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Muito bem. Está claro aqui que se trata de culpa ou dolo. Penso que será uma tarefa ou de uma nova alteração legislativa ou da jurisprudência distinguir muito bem as situações de culpa e de dolo para evitar que a qualificação jurídica, tanto notarial quanto registral, se submeta à avaliação no campo da culpa stricto sensu, ou seja, se considera imprudente ou imperita ou negligente uma dada qualificação jurídica. Porque se nós entendemos desse modo, estaríamos afrontando o predicado de profissionalidade jurídica ou de independência jurídica do registrador e do notário. Mas como quer que seja, isso não está presente e vamos passar ao largo dessa discussão por agora. Mas é curioso observar que o meu Tribunal de Justiça de São Paulo, depois ainda da mudança do artigo 22 da Lei de 1935, tem aqui e ali adotado duas soluções muito interessantes que nós teríamos que considerar. Estou expondo essas posições apenas sem aqui pretender avançar alguma crítica mais de fundo. Mas a primeira é aplicar esse mesmo artigo 22 para situações disciplinares, ou seja, há acórdãos
Lembrava isto o desembargador Luiz Paulo Aliene Ribeiro em palestra recentemente proferida em São Luís do Maranhão, sob o patrocínio, um congresso sobre o patrocínio da Associação dos Titulares de Cartório, presidida pelo Dr. Tiago Estrela. Lembrava o Dr. desembargador Aliene Ribeiro que essa norma foi aplicada para, analogicamente, abranger os casos de direito sancionatório, direito disciplinar, ou seja, abandonando a trilha penal a que corresponde o direito disciplinar, segundo praticamente a unanimidade da doutrina. Mas não só isto. Ainda depois da vigência desse dispositivo, do artigo 22, ao falar em culpa ou dolo, houve acordos do meu Tribunal de Justiça de São Paulo entendendo que esse dispositivo se chocava com o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. E é aqui exatamente que entra o problema. Nós vamos deixar à margem de discussão se antes da vigência da Lei 13.286 era ou não de aplicar o antigo artigo 22. Até porque uma das compreensões textualísticas desse mesmo artigo 22, na sua redação original, era já no sentido de que a responsabilidade, sim, era subjetiva. Mas, como eu disse, isso não prevaleceu na jurisprudência. É muito provável, pois, que se vai fazer um recorte até a vigência da Lei 13.286, prevalece a ideia da responsabilidade objetiva. A partir da vigência da 13.286, responsabilidade subjetiva. Mas o tema que mais interessa, aparentemente, quanto à repercussão geral no recurso ordinário 842 e 846, que é esse de que estamos cuidando, diz respeito à compatibilização desse dispositivo, já não só do antigo, que, como eu disse, está superado pela referência à culpa e ao dolo na nova redação do artigo 22, mas desse mesmo novo dispositivo, com o parágrafo 6º do artigo 37, no que diz respeito à responsabilização do Estado. Bom, o que você pergunta, muito bem, o Estado deve responder, isso é uma questão, primariamente significa a ação deve ser movida primeiro contra o Estado, e depois ele, Estado, é que poderia regredir contra o registrador ou notário. Esse é o sentido de responsabilização primária do Estado. Civil, estamos falando, né? Diversamente, solidária, de tal sorte que eu poderia, eventualmente, ingressar de logo com uma pretensão desfiada tanto contra o Estado-membro, fazenda pública, quanto contra o registrador ou notário, responsabilidade solidária, ou subsidiária, responsabilidade do Estado. Ou seja, como diz o voto de convergente nesse mesmo recurso, somente em caso de insuficiência econômico-financeira do delegatário do serviço é que o Estado responderia civilmente por ato. Mas, sabe, mas isso não resolve inteiramente a discussão. E o conflito está em que, se nós aplicarmos o parágrafo 6º do artigo 37, sobretudo na linha do que a jurisprudência incluída do Supremo Tribunal Federal se firmou, se solidou, nós vamos ter exatamente a ideia de que em todos os atos comissivos, ou seja, efetivamente praticados, efetivados, etc., responde o Estado objetivamente, quer dizer, independentemente de culpa ou dolo, pelo só resultado, e desde que, naturalmente, haja vínculo nexo causal e dano. Apenas nos omissivos, ou seja, nas condutas omissivas, nos atos omissivos, é que se exigiria a comprovação de culpa ou dolo, ou seja, pela deficiência do serviço, deficiência omissiva do serviço. De sorte que há uma franja, naqueles casos de conduta ou ações comissivas de atos praticados, em que o Estado responderia objetivamente e o registrador ou notário responderiam subjetivamente, provada a culpa ou dolo. Ora, parece que isto não enfrenta de todo, embora possa levar alguma dúvida, o disposto na parte final do artigo 37, do parágrafo 6º do artigo 37, que lá está dito que as pessoas jurídicas de direito público, etc., responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. E aqui vem, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, é possível aplicar essa ressalva final para exatamente salvaguardar o direito de regresso do Estado na hipótese de, repito, dolo ou culpa do registrador ou do notário. Bom, o que resta de preocupação para a definição do estatuto do registrador e do notário é relativamente ao tema da aplicação direta do parágrafo 6º do artigo 37 à própria situação desses titulares de cartórios, como me parece relevante ainda dizer. Expressão cartório que tem sido sabidamente pejorada ao longo do tempo, mas que faz parte da melhor expressão clássica nestas nossas disciplinas. Em primeiro lugar, é preciso insistir em que o parágrafo 6º do artigo 37 refere-se apenas às pessoas jurídicas. Não diz respeito às pessoas físicas. Os registradores e notários, por força do artigo 236, devem ser pessoas físicas. Pessoas físicas que prestam concurso público para obter a titularidade desses serviços e recebem a delegação correspondente à potestade da fé pública, que só pode ser exercitada por pessoa física. Não é possível considerar o registrador ou o notário como pessoa jurídica em nenhuma hipótese, nem com mudança da Constituição, como se nós imaginássemos que uma alteração da Constituição pudesse converter a realidade das coisas em situação diversa, pura e simplesmente por estar presente em um texto legislativo. Tenho lembrado muitas vezes aquela frase magnífica do grande autor publicista brasileiro, sociólogo, Francisco José de Oliveira Viana, no famoso livro Instituições Políticas Brasileiras. É livro que é de leitura obrigatória, deveria fazer parte de um currículo mínimo. Eu sou contra esses currículos obrigatórios no campo educacional, mas acho que nas faculdades de Direito deveria ser obrigatório, no primeiro ano, ler as Instituições Políticas Brasileiras de Oliveira Viana. E ele diz exatamente que as pessoas integrantes do chamado idealismo utópico ou marginalismo das elites políticas no Brasil têm a falsa ideia de que se colocar igualdade com I maiúsculo na lei, ou liberdade com L maiúsculo na lei, no dia seguinte a liberdade e a igualdade estarão já instaladas na sociedade. Isso nós sabemos que não é certo. Mas o que eu quero mostrar e chamar a atenção é que não é possível a fé pública em pessoa coletiva, pela própria definição de fé pública, especialmente a fé notarial. Se é a fé mesmo registrária, fé pública registrária, apresenta dificuldades em imaginar-se expedida por pessoa coletiva, porque bastaria a dissonância de um só dos integrantes dessa pessoa coletiva para romper-se a ideia de fé pública, um testemunho qualificado que tem que ser uníssono num determinado sentido. Não tem sentido imaginar-se uma fé pública dividida contra si própria. Com maioria de razão, entretanto, em relação à fé notarial, isso seria impraticável, porque a fé notarial consiste exatamente em uma apreensão pelos sentidos externos e percepção pelos sentidos internos. E pessoas jurídicas não têm sentidos externos nem sentidos internos. Pois seria contrariar a natura rerum que se imaginasse uma fé pública em pessoa coletiva. Portanto, é pouco provável que quero adivinhar aqui, naturalmente, a Suprema Corte Nacional, Suprema Corte Federal, adotará o juízo que lhe parecer, mas parece pouco provável que se vá estender diretamente o parágrafo 6º do artigo 37 à situação do registro das notas. Poderia cuidar-se de eventual analogia? Isto, teoricamente, é possível. Não parece muito provável também, porque essas normas são normas específicas, previstas na Constituição. Espera-se que a Constituição, o mais possível, seja um código de normas que firme orientação, que solide orientação, e uma interpretação, uma compreensão
analógica desse dispositivo do parágrafo 6º do artigo 37, levaria a uma verdadeira revolução no Estatuto dos Registradores e dos Notários. Imaginemos que a aplicação desse parágrafo 6º do artigo 37, ou seja, a própria submissão inteira dos notários e dos registradores a uma disciplina que, de certo modo, evadiria do espectro do artigo 236, importaria inconsequentes imediatos de grande relevo. Imaginemos aí no plano remuneratório, no plano da jubilação, etc. Então é pouco provável que esse seja o desfecho do julgamento dessa repercussão geral. Mas, naturalmente, é uma decisão que nós estamos aqui tratando no plano acadêmico e eu não conheço o processo e tampouco posso imaginar inteiramente aquilo que a Corte Suprema Federal venha a decidir. De toda sorte, o que me parece é que teremos com este recurso extraordinário uma definição importante que vai afetar para logo questões de competência. Conto-lhes aqui um exemplo local de São Paulo, mas penso que em boa parte do Brasil deve ocorrer o mesmo. Dependendo da ação que se proponha, se uma ação é proposta apenas contra o registrador e contra o notário, em geral, essas ações aqui em São Paulo vão para a vara civil e quando as sentenças proferidas nesses autos ou decisões interlocutórias sejam atrativas de recursos, as interlocutórias, recurso de agravo e as sentenças, recurso de apelação, sobem aqui em São Paulo para a seção de direito privado. Quando, diversamente, o Estado participa, seja solidariamente, em litisconsórcio com o registrador ou notário, ou em caráter primário nessas ações, são essas demandas propostas na Fazenda Pública com recurso para a seção de direito público. A definição que se espera no Supremo Tribunal Federal provavelmente ressonará também no campo da competência. Então, o que eles vão definir? Primeiro, pela ordem das questões propostas no voto de relatoria. Qual o tipo? Se objetivo ou subjetivo. E, em seguida, a partir dessa definição, tipo de responsabilidade civil do registrador ou do notário, objetivo ou subjetivo? Bom, definimos a primeira coisa. Qualquer que seja a definição, em seguida passa-se realmente aquilo que é aparentemente, o ponto mais clave ou central do recurso. Bom, e aí, chamamos o Estado sozinho? Chamamos o Estado juntamente com o registrador ou notário? Ou chamamos o Estado só depois de o registrador ou notário revelarem eventual incapacidade de arcar por insuficiência econômico-financeira com eventual condenação? Bom, é certo, por outro lado, que qualquer que seja a solução, a responsabilidade do Estado estará presente porque, sendo o Estado delegatário, ou seja, tendo o Estado delegado na pessoa de um registrador ou de um notário a atividade registral e notarial, ele responde por esse ato, quando menos, volto a dizer, em caráter subsidiário, tal é o que também pessoalmente me parece caber. Eram essas as observações que eu queria trazer a todos. É um tema que, volto a dizer, interessa do ponto de vista jurídico, tanto para fixar competências, quanto para encaminhar certas questões que me parecem até importantes do ponto de vista ético. Porque, infelizmente, em alguns casos, o que se viu foi a tentativa de fugir da responsabilidade, sempre chamando o Estado para intervir e até mesmo para responder primariamente por uma atuação que, afinal de contas, foi delegada e para ser exercida em gestão privada. Parece-me que isso não desbordava um pouco dos limites morais. É minha ideia de que os registradores e notários devem exercer
com responsabilidade, ou seja, assumindo as próprias responsabilidades, as elevadas atividades de que são titulares. Por outro lado, na sequência, nós vamos ver como se vai configurar algo que tem ressonância manifesta no campo do Estatuto do Registrador e do Notário. Penso que é a oportunidade também de firmar de vez a conveniência de sublinhar-se a gestão privada dos registros e das notas, o que implica não só algo que repercute, sem dúvida, no tema remuneratório, no tema retributivo, e disto é possível começar a também extrair algumas questões que podem ter reflexo no campo da política de gratuidade, lembremos bem, mas que também passem a ter bastante consideração no campo do gerenciamento administrativo, financeiro dessas atividades. Uma vez que venha a ser afirmada nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal o caráter privado e à margem do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal dessas atividades, que, volto a dizer, são exercidas por pessoas físicas, se terá marcadamente a afirmação da exclusiva responsabilidade dos notários registradores por esse gerenciamento, com que se cumpre, afinal de contas, o disposto no caput do artigo 236 da Constituição Federal, ao dizer-se que os serviços, ou réxios, as atividades notariais e de registro, são exercidas em caráter privado, embora por delegação e sob fiscalização dos atos pelo Poder Judiciário. Essa fiscalização pode levar, sabe-se disso, a necessidade de algumas situações interventivas, interferentes, às vezes até mesmo de suplência extraordinária das funções, mas naqueles casos em que haja descontinuidade, ineficiência, etc. Do contrário, essas atividades já não são ou não têm mais caráter privado e a pouco e pouco se vai molestando o que dispõe o artigo 236 da Constituição Federal. Muito bem. Estão postas aqui as, digamos assim, quase adivinhações daquilo que pode ser objeto da discussão no plenário da Suprema Corte Nacional. E o resto agora é aguardar o julgamento. Não sei se nesta semana ou na próxima, não sei se está pautado, mas não se sabe bem em que data isso poderá ser discutido, até porque, como se sabe, há muitas questões importantes em julgamento naquela corte. Eu quero agradecer a atenção que dispensaram a estas pequenas incursões e aguardemos que o Supremo Tribunal Federal ponha realmente o foco luminoso adequado nesta relevante matéria que diz respeito à segurança jurídica nacional. Lembremos-nos sempre que sem notas e registros rígidos não é possível segurança jurídica, não é possível liberdade adequada de toda a nação. E, por outro lado, não há notas e registros fortes e rígidos sem que haja notários e registradores com o seu estatuto bem definido e com sua atividade, volto a dizer, obtida por meio de uma delegação consequente de um árduo concurso público, sem que suas atividades sejam respeitadas na sua independência jurídica e na sua responsabilização exclusiva pelo gerenciamento e administração dos cartórios. Assim, penso eu, isto é um âmbito acadêmico discutível, como só ia acontecer nas situações acadêmicas. Aguardemos, então, com
com esperado proveito a decisão da Suprema Corte Nacional. Muito obrigado a todos e agradeço tanto ao público que nos tem assistido pelo YouTube, quanto por aqueles que nos assistiram pelo Facebook. E aproveito para fazer uma convocação para que amanhã assistam aqui mais um programa de atividades acadêmicas da série Registros sobre Registros, que vai ao ar pelas duas vias, YouTube e o Facebook, às 10h30. Muito obrigado.